então. Bora lá, pessoal, todo mundo fez atividade? Eu fiz. Fez? Então bora lá, Cauê. Me ajuda aí. A primeira pergunta era aí. Como é denominada a área da biologia responsável pela classificação e pela nomenclatura dos organismos? E aí? Sistemática eu coloquei. Eu coloquei sistemática e taxonomia. Tá, isso aí. Taxonomia. Ó, vamos lá. Sistemática é o todo, tá? Mas acrescentem, não tá errado, beleza, pessoal? Só acrescentem aí a taxonomia, tá bom? Porque ela é a específica. Então, a sistemática, tá? Como classificação, e na nomenclatura a taxonomia. Então eu Tá? acertei todo o negócio da taxonomia. Beleza? Então, filé. Só adicione aí a taxonomia. Sistemática e nomenclatura dos organismos, a taxonomia. Beleza? Beleza. Então, sistemática e taxonomia. A outra, letra B, dizia assim: nomes comuns de organismos, como o lambari. Vocês conhecem o lambari? Deve ter visto, né? O sagui, o cervo, podem causar confusão. Por quê? Visto que se referem a mais de uma espécie. Porque quando eu falo lambari, cara, pode ser que seja um lambari de um pirarucu, pode ser que seja um lambari de um piau, um lambari do dourado, um lambari de um tambaqui, né? Olha o nome, ele é singular, né? Digamos que é um genérico. Sagui ou cervo, né? Também pode causar alguma confusão, visto que se refere a mais de uma espécie. Para evitar a ambiguidade nessa comunicação e nas pesquisas, como que o biólogo ele se refere aos organismos? Como que ele se refere, já para não confundir isso aí? Qual que é a Eu referência? coloquei Diz aí. por nomes científicos em latim ou latinizados. Isso aí. Alguém fez diferente ou complementou aí a resposta do Cauê? Eu escrevi que usam a nomenclatura binominal. Também, isso aí. Boa também. Uma complementa a outra aí, isso é bom. Colocar as duas. Então, vamos colocar, através dos nomes científicos em latim e segundo nomenclatura binomial, tá? Através dos nomes científicos, né, dos nomes científicos em latim e ainda segundo a nomenclatura binomial, tá? Através dos nomes científicos em latim e segundo a nomenclatura binomial. Dessa forma, eles conseguem o quê? Diferir uma espécie para a outra, sem que haja uma certa confusão, tá? Sem que haja problema, porque é como o próprio exercício ele traz para mim, né? Sobre os exemplos onde pode acontecer de eu confundir, tá? Beleza? A próxima, número 2. A comunidade científica estabeleceu um sistema de classificação que padroniza a nomenclatura dos organismos em relação à classificação biológica.
julgue os itens em verdadeiros, V ou F para falso, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos uma a uma aí. Apenas os organismos de interesse científico e médico apresentam nome científico de acordo com a regra binomial. Isso é falso ou verdadeiro, galera? Verdadeiro. E aí? Acho que é verdadeiro. Acho que é verdadeiro? Coloquei Alguém? falso. Por que você colocou falso? Acho que é porque não são só os de interesse científico. Eu acho que são todas as classes de animais. É isso aí, pessoal. É falsa, tá? Essa primeira, beleza? Ó. Apenas os organismos de interesse científicos ou médico apresentam o nome científico de acordo com a regra binomial? Não, pessoal. Todos, tá? Todos os seres, todos os organismos. Não só aqueles que possuem interesse científico. Então, é falso. Beleza? É falso. Na 2, o sistema de nomenclatura de espécies chama-se binomial e foi instituído no século XVIII por Carlos Linnaeus. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês colocaram? Ô, professor, você pode me dizer como que ficou aquela A e a B mesmo? Porque eu tive que sair ali, acabei não vendo o que o senhor tinha falado. Ah, tá. A e a B, eu volto. Ah, eu coloquei sistemática só. Tem mais alguma Sistemática coisa? e taxonomia. Tá. Tem que adicionar. E taxonomia. E a B, como que era? E a B, a gente classifica pelos nomes em latins, né? Os nomes científicos em latim. E também pela nomenclatura binomial. Tá, eu coloquei isso. Uhum. Aqui, na de verdadeiro e falso, a primeira é falsa. Tá? E a segunda, eu perguntei, ó, o sistema de nomenclatura de espécies chama-se binomial e foi instituído no século XVIII por Carlos Linnaeus. Está correto ou isso é falso? E aí? O que vocês colocaram? É que eu tinha colocado verdadeira, mas agora eu nem lembro. Mas é verdadeira mesmo. É? Tá. Então essa é verdadeira. É sim, o sistema de nomenclatura chama-se, né, binomial, até como a gente complementou lá de cima, e foi instituído sim lá no século XVIII por Carlos. Dúvidas? Pode retornar ali na apostila no texto, né? Ele está na íntegra dessa forma. Opção 3. Todo nome científico é composto por duas palavras. A primeira refere-se ao gênero da espécie e a segunda ao epiteto ou um nome específico, ambas caracterizadas da espécie em questão? Eu coloquei verdadeiro. Isso Eu aí, também. verdadeiro. Está correta a afirmação. Exatamente, Cauê. Boa vitória. Ó, todo nome científico é composto por duas palavras, sim. A primeira refere-se ao gênero da espécie, exato, e a segunda ao epiteto, tá? Ambas caracterizam a espécie em questão. Então, Na verdadeiro. página anterior tem até o gráficozinho lá, ó. Exato, isso mesmo. Tá bem especificadinho, né? Número 4. Os mais de 11 mil binômios que temos designados por Linnaeus deixaram de ser utilizados atualmente. Isso é verdadeiro? Eu acho que é falso. Porque falso, é o que a né, gente gente? usa ultimamente mesmo. Então. Exatamente. Isso é tão atual quanto foi na época. Uhum. Tá? Porque trata-se de um estudo científico. Dentro da ciência, pessoal, isso é interessante. Dentro da ciência, quando a gente aborda ou fala de estudo científico, a gente está falando de situações atemporais, tá bom? Se de fato foi, quando eu falo estudo científico, significa que ele foi testado e comprovado por cientistas a seguir. Então é atemporal. Então, numa pergunta dessa, até por interpretação, já para vocês pegando, quando eu falo de ciência, né? E ele, da maneira que ele aborda aí, ó, ele está falando, ó, deixaram de ser jamais, tá? Uma vez comprovado a sua cientificidade, ele não cai por terra, ele continua a ser utilizado mesmo que eu tenha um modelo atual, né? Nesse caso ainda é mais correto, por quê? Porque ainda é utilizado, é o que a Vitória colocou, a gente utiliza até hoje, então sem sombra de dúvidas,
verdadeiro. Beleza? Sem sombra de dúvidas, verdadeiro. Essa última aí eu também coloquei verdadeira. E a última, Eu também. bora ver. Quando o cientista não consegue identificar a que espécie um organismo pertence, ou quando não é de interesse que essa seja explicitada, ele utiliza após o nome do gênero do termo SP. Isso aí, verdadeiro. A gente viu sobre isso, né? Também no texto da aula passada a gente leu, a gente explicou. Uhum. Quando eu Ô, não, professor, não especifico ele, eu tenho o SP na sigla. Pode falar. por isso que eu coloquei verdadeiro lá na de cima. Porque os nomes que eles não são identificados, não tem o que lá, eles colocam SP, então nem todos são. Eu entendi. Mas é assim, ó, vamos voltar lá. Ela está dizendo assim, ó, Cauenzo. Apenas os organismos de interesse científico ou médico apresentam nome científico de acordo com a regra binomial. Ele tá afirmando assim, ó, que apenas, né, tudo que nós temos de vida, só os que têm interesse científico e médico apresentam nome científico de acordo com a regra binomial. O SP, ele explicita, ele faz parte, ou seja, tudo que é vida, não só o que é de interesse científico ou interesse médico, também vai corresponder ao gênero, mesmo que seja utilizando o SP. É de uma forma geral. De uma forma geral, exato. É só a sua interpretação. Eu entendi como você quis interpretar. É por isso que tem que ter, né, ligar o alerta nesse sentido aí. Às vezes, pode confundir com a palavra. Interesse médico. É isso, devido ao isso. A palavra-chave aí é o interesse, é isso mesmo. Tá? Entendi agora. A palavra-chave é o interesse. Porque daí, de fato, o interesse científico ou a comunidade científica não vão ser tudo, né? Vai ter um filtro, né? Não é tudo que compete ou que é importante. Mas tudo, né, que é vida, é organismo, ele é assim, né? Ele está dentro de uma espécie, ele está dentro de um domínio científico e a gente não pode desfavorecer. Apenas não é estudado, mas é organismo vivo. Bora lá, continuando. Sistemática filogenética, lá embaixo, tá, gente? Vamos dar sequência aí. Sistemática filogenética. Alguém quer ler aí? Pra gente? Um de cada vez? Então o professor lê, né? Sistemática filogenética. Também denominada cladística, tem como objetivo a reconstrução da história evolutiva dos seres vivos, levantando diferentes hipóteses de parentesco, padrões de ancestralidade entre diferentes táxons. São analisadas diferentes características, como as anatômicas, as fisiológicas, as moleculares, por vezes analisadas por programas de computador, definindo, assim, as relações evolutivas entre os organismos. Para se iniciar a montagem de um cladograma, tá? Ou uma sistemática filogenética, utiliza-se uma matriz de dados, tabela em que constam os caracteres derivados. Os cladogramas são árvores filogenéticas que representam relações entre organismos analisados. Este diagrama apresenta também vários ramos. Então, observe-o. Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem, tá? Onde estamos comparando aqui, por exemplo, o tempo, né? Tempo zero, tempo atual. Então, eu tenho, ó, o ramo, os peixes, tá? Os anfíbios e os mamíferos, tá? Dentro da minha cladogênese ou dentro da minha sistemática filogenética, tá? Dentro dessa evolução.
Então, a biologia, ela parte nesse pressuposto aí. Então, nós temos primeiro os peixes, tá? Depois, evolução para anfíbios e, por final, os mamíferos. E assim sucessivamente, tá? Ela vai cuidar dessa classificação, né? Tem um objetivo lá, como diz o texto, de reconstruir toda a minha história, né? Evolutiva dos seres vivos. Então, a evolução. Como se deu a evolução dos seres vivos? Tá? Então, é através da sistemática filogenética que eu vou ter a evolução dos seres, ok? Vamos lá, próxima página. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar aqui que saiu, né? Tá dando uma travadinha aí. Vou só voltar a apostila aqui. Vamos lá. A continuação diz assim, ó. O cladograma apresentado fornece inúmeras informações, como os mecanismos de anagênese e cladogênese, tá? Então, o cladograma apresentado, ele fornece inúmeras informações, como mecanismos de anagênese e cladogênese. Por anagênese, entende-se conjunto de processos pelos quais surge ou se modifica um caráter em determinada população ao longo do tempo. É responsável pelas novidades evolutivas e de seu estabelecimento nas populações. Por cladogênese ainda, entende-se o conjunto de processos que determina ruptura em uma população, gerando duas ou mais populações distintas, como o surgimento de uma barreira geográfica. A raiz é a base de onde partem todos os ramos. Os nós são os pontos de onde partem os ramos, logo representam o provável ponto de ruptura da população original. No ápice dos ramos, nós temos os terminais, que localizam-se os grupos que descendem evolutivamente desse ancestral, representado pelas espécies, pelos reinos, pelas classes, etc. As ramificações representam, de alguma maneira, a sequência de subdivisões de linhagens observadas ao longo do tempo. Grupos irmãos partem de um mesmo nó e são mais próximos de maneira evolutiva. Um cladograma demonstra o grau de parentesco entre populações analisadas e pode ser classificado da seguinte forma. Então, nós temos as devidas classificações. Ó. Nós temos o monofilético, que reúne todos os grupos naturais formados apenas por organismo e que compartilham a condição derivada de um ou mais caracteres. São
descendentes de um ancestral comum. O parafilético reúne vários descendentes de um ancestral comum, porém, não todos eles, tá? Ainda eu tenho polifilético. É o que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos, ou seja, é aquele em que seus integrantes não possuem vários ancestrais comuns, ou seja, um em cada grupo, tá? Ó, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vocês estão visualizando aí, galera? Tá conseguindo enxergar? Tá de boa, dá de enxergar. Beleza? Então, ó. Nós temos aqui, ó, os monofiléticos, tá? Os grupos monofiléticos, que, como o texto ele me aborda, ó, nos monofiléticos reúne, então, todos os grupos naturais formados apenas por organismos que compartilham a minha condição ou os meus caracteres, tá? Então, eles compartilham, eles estão no mesmo, ó, grupo. Olha lá em cima que o ABCD estão juntos, tá? Depois, o parafiléticos, tá? Onde apenas reúne vários descendentes de um ancestral comum, porém não todos eles. Então, ó, note que o ABCD, somente o B e o C estão em círculos. E os polifiléticos, tá? Que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos, ou seja, aquele que os integrantes, né, possuem vários ancestrais comuns e ainda um em cada grupo, os grupos diversos. Por isso que é poli, são vários, ele pode estar em vários grupos, vários lugares, tá? Então, ó, aqui, pode ver que no ABCD, ele pula do A até o D, tá? Ele pode estar em vários grupos, pode ter várias relações, por isso que ele é poli. Aí é a internet que é o que sabe. Acho que o professor caiu. Tu acha? Oh, meu Deus. Isso só acontece com ele, né? É. E ele que é o da tecnologia, não tem Wi-Fi bom. Acho que ele vai ter que fazer outra sala pra gente entrar. Vai ter que criar outro link. Pode sair dessa sala aqui, pessoal. Vai girar outro lá. É, eu vou sair já.